A Portuguesa sempre revelou grandes talentos no futebol brasileiro e também, é claro, para o futebol mundial. Uma das grandes promessas da Lusa, de quem muitos esperavam muita coisa, era justamente do Diogo, que brilhou no futebol brasileiro, jogando por grandes clubes como Santos, Palmeiras e Flamengo. Depois de ter se destacado no Brasil e jogado até no futebol europeu, o Diogo acabou sumindo do radar dos torcedores que esperavam ver muito mais do atacante. E você deve se perguntar por que é que o Diogo sumiu do futebol e o que aconteceu com ele, que tinha potencial inclusive para ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e já chegou a ser pedido na seleção. Mas afinal, que fim levou o Diogo? Ele se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo no vídeo de hoje, mas antes, é claro, eu quero te lembrar que nesse mês aqui a gente vai sortear uma camisa oficial do seu time de coração. Isso, é claro, para agradecer pelo seu apoio ao nosso trabalho diário aqui no canal Futflix, e a gente quer agradecer você de alguma forma. Então no final desse mês vamos sortear uma camisa oficial do seu clube de coração. Quer saber como você faz para participar? É muito simples. Primeiro você tem que estar inscrito aqui no canal e depois é só deixar um comentário nesse vídeo que você já tá concorrendo. Quanto mais vídeos você comentar, mais chances você tem de ganhar essa camiseta que a gente vai sortear, beleza? 20 de agosto de 2008, a torcida do Olympiacos estava completamente alucinada com a grande contratação que o clube havia realizado. Mais de 200 torcedores foram até o aeroporto de Venizelos, em Atenas, para receber o atacante Diogo, que chegava do Brasil e era uma das grandes promessas do país do futebol, marcando gol sem parar pela Portuguesa, uma grande contratação do gigante da Grécia. Vários clubes queriam contratar o Diogo, mas foi o Olympiacos que por 9 milhões de euros conseguiu tirar o atacante da Lusa. O Diogo chegava, claro, feliz e com esperança de se tornar mais um dos brasileiros a escrever história no futebol grego. Eu tô muito feliz pela transferência, quero marcar muitos gols pelo Olympiacos e ajudar o time a conseguir seus objetivos. O Diogo Luiz Santo, mais conhecido apenas como Diogo, nasceu em São Paulo em 26 de maio de 1987. O Diogo começou a jogar na várzea do Caveirinha e depois de se destacar ele foi para a Portuguesa ainda com 15 anos de idade. Depois de 3 anos na base, chegou ao profissional da Lusa como uma das grandes promessas do clube. Pela Lusa, o Diogo marcou 34 gols em 93 partidas na sua primeira passagem pela Portuguesa e foi campeão da Série A2 do Paulista, sendo o melhor jogador depois da Série B do Campeonato Brasileiro de 2007. O destaque dele na Portuguesa despertou o interesse de diversos clubes, mas como eu te disse, foi pro Olympiacos que ele resolveu partir por 9 milhões de euros, uma das maiores vendas da história da Portuguesa. Para a época, seria uma grande venda para qualquer clube do Brasil esse valor. Mas na Grécia é bem verdade que o Diogo ficou devendo o futebol. Bom, pelo menos se a gente imaginar pelo lado do que esperavam que ele entregasse no clube grego. Em 72 jogos pelo Olympiacos, o Diogo fez apenas 17 gols, mas ele passou a ser um excelente garçom na Liga Grega, deu incríveis 14 assistências no período que esteve por lá. Apesar de individualmente o Diogo ter sido menos decisivo do que era na Lusa, ele foi bicampeão grego e campeão da Copa da Grécia com o time. Voltou ao Brasil por empréstimo ao Flamengo, já que era desejado pelo rubro-negro desde os tempos que defendia a Portuguesa. Mas o Diogo chegou num Flamengo muito tumultuado, vivia momentos pesados fora de campo com a recente prisão do goleiro Bruno. O atacante Diogo no Flamengo em 17 partidas marcou apenas um gol e não deixou saudades no clube, que na época os torcedores sofriam muito, já que era uma bagunça generalizada. Bom, o Diogo não conseguiu engrenar no Flamengo, então foi
foi pro Santos. E no Santos, em 2011, muitos acharam que ali ele viveria novamente os seus bons dias, sua boa fase. Afinal, o Santos era muito forte, tinha Neymar, Ganso e companhia no time. Mas mais uma vez, o Diogo decepcionou. No Santos, ele marcou apenas um gol, assim como no Flamengo ele não conseguiu deslanchar em um grande clube no Brasil. Não é fácil, um atacante que gera tantas expectativas assim, aí tem uma chance no Flamengo e marca apenas um gol, depois ele vai pro Santos e também apenas um gol na sua passagem. É no mínimo decepcionante. O Diogo precisava sim reencontrar, voltar para suas raízes. Foi então que em 2013 ele rescindiu o contrato com o Olympiacos e voltou para a Portuguesa. E apesar de não repetir o sucesso da primeira passagem, ele voltou a jogar bem. Mais uma vez foi campeão da Série A2 do Paulista e chamou a atenção do Palmeiras, que contratou o jogador para a temporada de 2014. Mas aí parecia um pesadelo. No Verdão, o Diogo mais uma vez decepcionou. 34 jogos pelo Alviverde Paulista e apenas um golzinho marcado, cara. Foi aí que a carreira do Diogo deu uma virada absurda. O jogador de decepção no Brasil, depois de ter caído muito de rendimento e não entregado tudo o que se esperava dele em grandes clubes, bom, ele resolveu então mudar completamente. Seguiu para jogar numa aventura no futebol asiático, em destinos pouco explorados e que pouca gente sabe até que se pratica futebol. Pois bem, jogando em clubes da Tailândia e da Malásia, o Diogo virou o ídolo por lá e passou a ser tratado como incontestável. Porque era uma situação boa pra mim, tanto do lado financeiro e também no sentido de adaptação também, né? Foi um país, cara, que eu gostei muito, pra ser sincero, da Tailândia, assim. Quando eu fui pra lá, escolhi ir pra Tailândia, não tem como negar que foi a parte financeira mesmo que pesou, né? Já tava entrando numa idade, não apareceu assim uma proposta tão vantajosa aqui no Brasil, então assim foi uma escolha da parte financeira. Eu tive uma surpresa enorme, assim, pro lado positivo. Então foi um país que me surpreendeu bastante. Na verdade, nesses dois países, Tailândia e também na Malásia, não é mentira dizer que o Diogo é uma lenda da bola, meu amigo. Pelo Buriram da Tailândia, o Diogo tem incríveis 110 gols em 123 jogos, quase um gol por jogo. Hoje ele já está na segunda passagem pelo Johor Darul da Malásia e tem 23 gols em 42 jogos pelo clube. O Diogo pegou uma situação que poderia ser bem ruim, de frustração ou de decepção por ter ido mal nesses clubes de expressão aqui no Brasil, mas ele transformou numa baita volta por cima, vivendo do que ele ama, jogando futebol em países com paisagens maravilhosas e ele, claro, é muito respeitado e adorado por lá pelo talento que ele tem na bola. Foi em um futebol de menos visibilidade, isso é verdade, mas o que conta é que ele tá feliz e segue jogando futebol até hoje, aos 36 anos de idade. Mas e você, se lembra do Diogo? Também se decepcionou pelo desempenho dele aqui nos clubes de expressão no Brasil? Sabia que ele ainda tá jogando lá na Tailândia? Teria vaga no seu time, o Diogo? Comenta aqui. E olha, outra coisa, hein? A gente fez um outro vídeo sobre um outro jogador que acabou decepcionando bastante também. Se liga, a gente deixou um trechinho aqui, clica aqui pra você ver.